Em suas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós estaremos lendo os versículos. Nós vamos ler esta base histórica e real de Jesus que andou sobre o mar, ou por cima do mar. Então a gente vai ler a partir do versículo 22, nos versículos 22 até o 36. Ainda nesta reverência, assentados, sem que ninguém se mexa muito, todo mundo quietinho, principalmente criancinhas, pertinho de papai e de mamãe, para que possamos aí ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Eu também quero ouvir Deus falando ao meu coração. Então diz o texto: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, este horário é depois das 3 horas da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, ou de pequenina fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos que tocavam ficavam curados ou sãos. Que Deus aplique a sua palavra em os nossos corações. Amém? Oremos. Pai, como falamos no início do culto, nós queremos ouvir a tua voz. Fale, Senhor, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu poderia dizer nesta noite, tematizar esta palavra exatamente com o tema: o que fazer diante da tempestade? O que fazer diante da tempestade? Algumas coisas acontecem nas vidas das pessoas. Quando eu cheguei agora em casa, deparei-me com o jornal, nosso jornal Batista, e com a notícia da morte de Whitney Houston. Essa cantora, atriz norte-americana, que foi criada numa igreja batista. Ele foi criancinha, cantou que nem as nossas crianças, mas depois, ela que nasceu para ser uma estrela, para o estrelato, como diz o tema do jornal Batista, ela acompanhou o estrelato. Não quer dizer que todos nós não sejamos estrelas, mas ela seguiu o estrelato e deixou a igreja.
Então ela fez carreira e cresceu, e tornou-se assim uma pessoa muito famosa, tanto para os Estados Unidos, também para o mundo. Ela conquistou muito dinheiro, muita fama, mas ela era viciada em cocaína, maconha e outros entorpecentes, pílulas, etc., em outros tipos de drogas. Então ela foi encontrada morta. Muita gente já sabe dessa notícia, numa banheira, alguma suspeita de afogamento, todavia já se sabia também que ela era uma pessoa dependente química, né? Uma pessoa que sofria com isso. Bom, creio eu, e nós não sabemos, que foi uma tempestade, não só para as pessoas fãs dessa moça, como também para os seus familiares. Foi uma grande tempestade. Nem se imagina o que aconteceu lá nas pessoas mais íntimas dessa atriz, dessa cantora. Estava pensando também, quando aconteceu para o Piauí todo, e até mesmo para o Brasil, a notícia da explosão do monomotor com o ex-deputado Xavier Neto, também conselheiro, né, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, uma notícia que chocou, assim, muito subitamente, tanto o Estado, o campo político, aos amigos e, imagino, claro, aos familiares. É uma tempestade. A tempestade, às vezes, não avisa quando é que ela vai chegar. Eu posso imaginar, e aqui eu posso, como exemplo de cátedra, ao ver o carro de Luciana tombar à minha frente. A gente vendo o carro tombar, descendo ali perto de Geminiano. A tempestade é muito grande. Como enfrentar a tempestade? Eu posso imaginar quando doutor Frederico, olhando e vendo um carro sumindo atrás dele, descendo, batendo, virando, tombando. E ele, então, admira aquilo ali. Umas vidas foram ceifadas naquele acidente. Rapidamente. Gerou uma tempestade. Paulistana foi sacudida com aquela notícia, ao ponto de que nós estávamos em festa e abalou aqui, né? Muita gente não veio por causa dos sintomas daquela notícia na nossa comunidade. A tempestade não avisa. Eu soube que, agora há pouco tempo, um pastor, colega da gente, recebeu uma notícia incrível. A mulher chegou para ele e disse: olha, eu não quero mais ser tua mulher. Mas meu bem, tal, não quero mais ser mulher de pastor. E tchau, foi embora. Ela ficou só. Ele entrou em parafuso, foi uma tempestade tremenda na vida dele. Assim, as coisas acontecem. Tempestades não são avisadas. De repente elas acontecem. Nesse texto bíblico nós encontramos uma tempestade. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 3, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No meio do vale, o vale é uma tempestade, só que com um diferencial: Deus está presente. Eu quero dizer para meus queridos, em relação a este texto, eu gostaria que pensassem comigo. Eu creio que o apóstolo São Paulo, quando era Saulo, ele tinha uma vida até certo ponto tranquila. Ele era um perseguidor dos cristãos, era militar do exército romano. E ele, até certo ponto, tinha uma vida tranquila. A vida dele deixou de ser tranquila a partir do momento que ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí pronto, aí acabou a tranquilidade dele, passou a ser, foi perseguido. De perseguidor a perseguido. É diferente, né? Eu fico pensando com algumas coisas que a gente vê por onde anda. Eu não quero jamais criticar a igreja, mas passo por uma calçada e está escrito: pare de sofrer. E eu fico pensando, talvez seja uma propaganda enganosa, porque para seguir a Cristo, talvez você vai começar a sofrer e não parar de sofrer. Talvez você estivesse tranquilo e toma uma decisão por Cristo e agora você vai passar a sofrer.
por amor a Cristo. Eu imagino que aqueles discípulos de Jesus Cristo, eles tinham uma vida até um certo ponto tranquila, pescadores, outro era lá cobrador de impostos e tal, tinha muito dinheiro, e eles passaram a sofrer depois que seguiram a Cristo. E sofreram mesmo, e sofreram muito. Não parece com a mensagem da atualidade de muitas igrejas. Eu gostaria de dizer também que dentro deste pensamento, esses discípulos, segundo o texto que nós lemos, eles estavam exatamente onde Jesus mandou. Jesus mandou para o barco, eles foram. Jesus mandou esperar lá, eles foram. Eles não estavam errados. Muitas das vezes se pensa que quando se sofre alguma coisa, ou é por causa de algum pecado, ou é por uma falta de fé. Não, você está sofrendo isso, você não tem fé. Você está sofrendo assim porque você está em pecado. Fulano deve estar em pecado, porque está sofrendo muito. Eu quero dizer que o sofrimento faz parte da vida, e Jesus Cristo não estava em pecado quando sofreu por você e por mim. Ele não estava em pecado. Ele se fez pecado por mim e por você, mas ele não estava em pecado. E ele sofreu por nós. Com essa ideia de que fulano pode estar em pecado, os discípulos desta história não estavam em pecado. Eles estavam exatamente no lugar onde Jesus os mandou. Entra no barco, entraram, fica lá. Mas veio uma tempestade, uma grande tempestade. Às vezes eu fico pensando que a maior tempestade não está lá fora, está dentro da gente. Eu fico imaginando que a maior tempestade não era daquele maremoto, daquelas águas revoltadas. A maior tempestade estava dentro do coração daqueles discípulos, pois eles estavam com medo. Eu fico imaginando também como é que crente crê em fantasma, como é que crente crê em visagem. Eu fico pensando, ainda tem crente que crê em fantasma? Pois é, aqueles discípulos olharam para Jesus e acharam que era um fantasma. Que falta realmente era a fé. Eles acreditavam em fantasmas. Você acredita em fantasmas? Se você é lavado pelo sangue de Jesus, tenho certeza que você não acredita nisso. E nem tampouco em visagem. Você acredita em Deus. A sua vida é pautada pelo poder da palavra de Deus. Isso me leva também a reportar-me a história de Lázaro, lá em Betânia. Eu fico pensando quando os discípulos, as irmãs Marta e Maria, mandaram um aviso para Jesus: olha, Lázaro está muito doente, está passando mal. Jesus nem ligou para aquilo ali. Ficou lá, resolvendo as coisas. Passou 2, 3 dias lá. Aí foi que ele disse: vamos agora visitar Lázaro. Eu quero dizer que Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Eram pessoas ligadas a Jesus. Eram muito amigos. E Jesus então disse: vamos lá passar na casa de Lázaro. Os discípulos disseram: Senhor, ele já morreu, já está cheirando mal. O discípulo de Jesus não fede, cheira mal. Quem é amigo de Jesus não fede não, cheira mal. Está cheirando mal. Mas Jesus foi, chegando lá, realmente Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Havia 4 dias morrido. E houve a mesma conversa que ele estava cheirando mal. E Jesus havia dito que o que aconteceu, o que havia acontecido, era para se manifestar a glória de Deus. Mas ninguém pensou nisso. E aquelas mulheres em desespero disseram: Senhor, se tu tivesses vindo antes, nosso irmão não teria morrido. E Jesus explica mais uma vez: é para manifestar a glória de Deus. Mas Jesus, a essas alturas, ele cheira mal. 4 dias depois, como é que tu vai manifestar nada? Aí Jesus vai e faz uma redundância. Lázaro sai para fora. Lázaro é ressuscitado. Talvez para aquelas pessoas Jesus atrasou e muito. Passou 4 dias atrasado.
Para os discípulos, Jesus também atrasou e muito, porque quando eles olharam, a tempestade veio, Jesus mandou ficar lá, eles ficaram, agora a tempestade veio, Jesus atrasou muito, agora está uma grande tempestade, o barco vai ser levado pelas águas, as águas se revoltaram, eles estavam com medo, aflitos, mas Jesus não atrasou, eles pensavam que sim. Eu quero dizer para você que Jesus não atrasa, ele chega sempre na hora certa, talvez não seja a sua, mas é a dele. Tem muita gente que fica muito afoito, muito apressado, angustiado, ansioso. Espera a hora de Deus. Ele tem a hora dele para você. Fique agoniado, correndo, tentando buscar uma solução. Espera a hora de Deus. Eu fico pensando também, aquela situação de Pedro, sempre atirado nos 4 temperamentos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, em que tirou aqueles 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Pedro era colérico, também era sanguíneo, porque ele era espontâneo. Pedro se atira logo e procura, sabendo, olhando e vendo, não é um fantasma, não, sou eu mesmo. Jesus antecipou logo, para não dizer mais besteira, eles iam dizer mais bobagem. Jesus, ei, sou eu mesmo, eu, pronto, acaba logo com isso, chamando Jesus de fantasma. Não, sou eu, voltou logo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá aí. Então vem. Pedro foi. Afoitamente Pedro se atirou na água e se mandou. Aí depois Pedro teve medo, as águas estavam revoltas, e Pedro então começou a ter medo, muito medo, e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Atitude bonita de quem está em perigo. Talvez as pessoas estejam em perigo e não gritam: Senhor, salva-me. Não buscam, não querem, não se projetam para este Deus, mas ele diz: Senhor, salva-me. E é bonito quando alguém abre a boca e fala com Deus com toda a intensidade da sua alma e pede a Ele: Senhor, salva-me. Agora, preste bem atenção uma coisa. Eu entendo que Pedro era especialista em água. Ele era pescador, acostumado a descer na água, desenganchar alguma coisa enganchada lá embaixo. Bom de água. Eu não. Eu não sou lá essas coisas em água não. Mas Pedro era bom. Gente, Pedro morrendo afogado. Gente, Pedro estava morrendo afogado. Especialista na água, acostumado dentro da água, parecia um peixe, agora se acabando, morrendo, afundando na água. Tem que gritar: Senhor, salva-me. Eu tenho a impressão que Jesus chegou, estendeu a mão, como diz a Bíblia, agarrou assim pelo colarinho, puxou: vem para cá, homem de uma fé pequena, passa para cá. Eita, homem que não tem fé. Arrastou de lá e jogou no barco. E quando os dois entraram no barco, o vento acalmou. Existem algumas perguntas: que é este que até o mar, as águas, o vento, a tempestade lhe obedecem? Jesus. Jesus, Ele tem um poder incomensurável, imedível, inacessível, um poder tão grande que Ele pode realmente acalmar a tempestade da sua vida. Às vezes eu fico pensando, olhando algumas frases, alguns refrões, jargões da atualidade, e a pessoa diz assim: o melhor de Deus está por vir. Eu vi isso numa faixa: o melhor de Deus está por vir. Eu acho que não. O melhor de Deus já vem, Jesus. Se tiver uma coisa melhor do que Jesus. Mas as pessoas têm uma pobreza teológica tão grande. Aí joga aquele jargão: o melhor de Deus está por vir. Digo: não, já veio Jesus. O melhor de Deus na minha vida é Jesus. Ouvindo as palavras na oração, o irmão Tinei, expressando que a vitória, o sabor de mel, não é só eu estar numa boa, não. Sabor de mel eu tenho Jesus no meu coração.
Sabor de mel é ter Jesus. Eu posso estar na cama, com uma enfermidade, acabando-me na cama, mas eu posso estar vivendo o sabor de mel, com Jesus no meu coração. Ele é que é o sabor de mel. Então, se eu estiver endividado, adoentado, é sabor de fel? A letra é linda desta música, mas muitas das vezes ela é criada para você estar na frente, estar com um troféu, ganhou de A e B, derrubou A, derrubou B, derrubou C e chegou na frente, agora você tem o sabor de mel. Não, pode até ter sido criada assim a letra, mas a ideia de sabor de mel que eu quero passar para você é ter Jesus no seu coração, bom, doente, rico ou pobre, fracassado ou não, mas tendo Jesus no coração, você já tem o sabor de mel. Mas nós vivemos a época em que é projetado a prosperidade. Sabor de mel, sabe, eu agora consegui uma casa, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu consegui um carro, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu não consegui nada, a minha vitória hoje tem sabor de fel. Tem sabor de fel, tem sabor de fel. Adoece o menino, a minha vitória hoje tem sabor de fel. Estou liso, tem sabor de fel. Minha avó adoeceu, tem sabor de fel. Minha tia está doente, tem sabor de fel. É tudo fel. Agora ficou todo mundo bom, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel é ter Jesus no coração. Realmente é isso. Então os discípulos estavam lá, aterrorizados com aquele medo, mas era dentro deles. A maior tempestade, talvez a maior tempestade esteja dentro de você. Você está vivendo um momento de angústia. E para onde você vai, para onde você corre, está tudo ruim. Eu quero dizer para você hoje, que se você abrir o seu coração, e deixar Jesus Cristo tomar conta de você, invadir o seu ser, salvar você, iluminar você, se você abrir o seu coração e ele entrar, então a sua vitória realmente tem o sabor de mel. Se você vai enfrentar problemas e problemas, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa dele não é muito boa não, no mundo tereis aflições. Mas se você desejar seguir a Cristo, ou numa boa, ou na dificuldade, ou de qualquer jeito, como apresentou aqui um vídeo do pastor Zapata, ele estava no sabor de mel, mas quem olhava achava que era de fel, mas para ele era de mel. Vocês não viram o vídeo que Tinei passou para o pastor Zapata? Quem viu? Levanta a mão. Um homem prostrado numa cama, aos olhos de todo mundo, fracassado, mas dentro dele sabor de mel, porque ele tinha algo que muita gente não tem, chamado Jesus. O sabor de mel é Jesus. E para enfrentar uma tempestade, só com Jesus. Para vencer a tempestade, só com Jesus. Com Jesus no seu coração. E a tempestade acalma quando você tem Jesus. Curva a sua cabeça, por favor. Gostaria de fazer a você, nesta noite, uma pergunta.